Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos na nossa jornada pelo inverno da alma. Nós temos falado sobre temas difíceis, complicados, temas que se manifestam de maneiras variadas na vida de cada pessoa, circunstâncias que assolam pessoas de formas diferentes, em contextos diferentes, em idades diferentes, com intensidades diferentes. E nós estamos em busca de ouvir a palavra de Deus em meio a tudo isso. Nós estamos em busca em meio a esse furacão que muitas vezes é a nossa vida, essa correria desenfreada que é a nossa vida, trabalho, casa, filhos, curso, formação. Em meio a tudo isso, a nossa vida vai entrando numa bola de neve, diríamos assim, e num determinado momento, nós nos pegamos em algumas circunstâncias em que nós entramos em colapso, em que o nosso corpo entra em colapso, e nós estamos indo até a palavra de Deus em busca de alento, em busca de conforto, em busca de direção, para o meu e para o seu coração, quando enfrentamos ou passamos por situação assim. E uma coisa que eu disse já nos outros dias, e eu queria enfatizar aqui, é o seguinte: esses temas que nós estamos falando, geralmente, nós começamos a dar mais atenção a ele quando eles batem a nossa porta. Geralmente nós começamos a pensar, ou damos atenção à ansiedade, ao cansaço, que vimos não era meramente um cansaço físico, de algum tempo de esforço físico e de rápida recuperação. Quando lidamos com o medo de uma forma muito intensa e diferente, nós geralmente não damos atenção a esses problemas. Caminhamos na correria da nossa vida, corremos atrás da nossa formação, do nosso trabalho, de melhorar a nossa condição de vida. Nada disso é errado, mas aí num belo dia, ou num dia triste, num dia de inverno, num dia sombrio, essas preocupações batem a nossa porta, a porta das pessoas que amamos, e aí nós temos que lidar com a depressão, com a ansiedade, como falaremos na semana que vem, com o suicídio. Então eu queria muito chamar a sua atenção, você jovem, você adolescente que está aqui nos ouvindo hoje, preste bastante atenção, porque por mais que a nossa oração seja para que essas coisas não façam parte da nossa vida, elas fazem. E pode ser que, por mais que nós não queiramos, que esses cenários, que essas lutas, que essas dificuldades batam a minha e a sua porta. E eu e você podemos estar preparados, eu e você podemos estar numa situação diferente para enfrentar com cada um dessas dificuldades e dessas lutas. E principalmente hoje, falando sobre a depressão. Falar sobre depressão é algo, a cada domingo eu tenho percebido que os temas são mais complexos, eles são mais difíceis, eles exigem muito mais, eles exigem que você dedique não só tempo de estudo, mas tempo de oração, para que eu possa falar ao coração dos irmãos aqui. Mas também a cada domingo eu tenho percebido mais a necessidade de falar sobre essas coisas, porque é aquilo que tem nos assolado, e Deus está preocupado em cuidar de nós em meio às nossas tribulações e às nossas lutas. As duas palavras que mais me saltaram aos olhos, a todo momento elas voltavam à minha mente durante o preparo dessas mensagens, era a palavra sensibilidade e a palavra cuidado. Falar sobre depressão exige que eu e você sejamos sensíveis às circunstâncias e às situações, ter sensibilidade no sentido de circunstâncias são diferentes, pessoas são diferentes, momentos de vida são diferentes, e nós precisamos ter um cuidado de acordo com aquela circunstância que promovido pela nossa sensibilidade, oração e dependência de Deus, nós vamos lidar com aquela situação que se coloca de nós. Não há uma receita de bolo para lidar com a depressão. Não há 3, 4 passos que podem fazer com que você não evite a depressão, ou que você cure da depressão, saia da depressão. Não há.
é algo que vai exigir de mim e de você proximidade com Deus, proximidade com as pessoas que amamos e muita sensibilidade e cuidado. Mas eu quero aqui, antes de mais nada, esclarecer algumas coisas, desmistificar algumas coisas quando a gente fala sobre depressão. Quando nós falamos sobre depressão, nós podemos ver, vamos dizer assim, 3 partes, 3 bases, 3 fontes que nos levam à depressão. A primeira dessas partes é aquilo que a gente pode chamar de física, né? A parte endógena, que se origina no nosso organismo. Então, você há disfunções ou há disfunções hormonais, vitamínicas no nosso corpo, coisas que fazem parte do nosso corpo, da nossa máquina, né? Não somos uma máquina, mas daquilo do nosso funcionamento. E essas disfunções, esse mau funcionamento do nosso corpo, ele pode nos levar a quadros depressivos. Como eu disse, disfunções hormonais, falta de algum hormônio, falta de alguma vitamina, problemas neuroquímicos cerebrais, eles nos colocam em quadros depressivos. Essa é aquela área que eu não teria como falar sobre ela, que ela é uma área mais da medicina. E lembrando aqui o que eu tenho dito, nós não podemos ir para nenhum dos extremos, ou ficar só com a oração e a leitura da Bíblia, pensando que que nos curaremos de uma situação assim, e nem confiar somente, ou não nos apoiar somente na medicina, mas temos que usar a sabedoria dos homens que Deus deu, e também usar a sabedoria do Espírito Santo, a sabedoria que vem da palavra de Deus, porque nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas, como eu disse dessa primeira parte, nós não somos apenas físico, não temos apenas funções endógenas dentro do nosso corpo, ou cerebrais, neuroquímicas, nós somos também espírito. E como eu dizia, essas disfunções físicas do nosso corpo, da nossa mente, do nosso corpo, elas podem gerar quadros depressivos com reações emocionais muito sérias, e que eles precisam da nossa atenção e do nosso cuidado médico. Não tenha esse preconceito tão ruim que é ir num psiquiatra. Ir num psiquiatra pode ser algo que te ajuda demais, que salva o seu tratamento daquele quadro depressivo. Porque é uma área que a palavra de Deus, que é a teologia, não se propõe a resolver dessas questões físicas. Ela não se propõe a isso. Deus usa a sabedoria dos médicos. Assim como você, quando tem um câncer, você ora e pede a Deus que cure você desse câncer. E é possível que Deus cure, assim como é possível que Ele cure da depressão, sem nenhuma dúvida. Mas você não deixe de fazer o tratamento médico, deixe. Ou quando você tem qualquer outra doença, uma hepatite, qualquer coisa, você não deixa de tratar. Não faça isso também com a depressão. Não deixe de tratar. Não deixe de ir a um profissional. Mas como eu disse também, há outras fontes. E essas fontes são espirituais. Sim, circunstâncias espirituais podem nos gerar ou podem nos levar a quadros depressivos. É mais nessas que eu vou me concentrar, porque nós estamos aqui tratando à luz da palavra de Deus. Mas nós não podemos desconsiderar também, repetindo, para a gente não ir para nenhum dos extremos do pêndulo e ficarmos só com uma parte, circunstâncias espirituais, ações ou atitudes espirituais que nós temos podem nos colocar diante de quadros depressivos. Por exemplo, pecado. Pecado pode nos colocar em quadros depressivos. Como? Na palavra de Deus não existe a expressão depressão. Você não vai encontrar essa palavra, porque ela é mais recente do que o fim da escrita do Novo Testamento. Mas você vai encontrar a descrição de vários homens de Deus, dizendo e narrando a circunstância como eles estavam, os sentimentos que eles estavam, as circunstâncias que eles viviam, e nós vamos ver a circunstância de um daqui a pouco, que é impossível que alguém hoje não diagnosticasse esses homens de Deus como depressivos, como homens que estavam sofrendo ou estavam passando por um quadro de depressão. Pense em Davi, como eu estou falando sobre o pecado, no Salmo 32. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, o meu corpo gemia no leito. A agonia desse homem,
a angústia desse homem, a tristeza desse homem. E ele continua descrevendo, não só porque Davi tinha uma veia poética, mas porque Davi está descrevendo os seus sentimentos. Ele está dizendo que um pecado guardado, que a culpa por aquele pecado, que esses sentimentos que fazem parte do nosso ser, eles estavam refletindo no seu corpo, eles estavam refletindo no seu dia a dia, na sua vida, no seu físico, fazendo com que ele sentisse fisicamente a dor por aquilo, o sofrimento por aquilo. Há também quadros depressivos que podem ser conduzidos por exemplo, a possessão demoníaca? Pode, é possível. Por exemplo, Saul, a palavra de Deus diz que um espírito mau atormentava Saul, e ele ficava, somente quando Davi tocava a harpa, que ele conseguia alívio da sua profunda tristeza, da sua profunda dor, daquela circunstância em que ele não conseguia fugir, e que o seu corpo sentia aquilo que estava acontecendo com ele espiritual e emocionalmente. Agora, toda depressão é do diabo? Não. Toda depressão é pecado? Não. Toda depressão é por alguma disfunção vitamínica ou hormonal? Não também. Por isso eu disse, sensibilidade e cuidado, porque nós precisamos olhar cada situação de acordo com aquela situação. Se eu, como pastor, alguém chega para mim e diz que está passando por esse momento, eu continuo caminhando com essa pessoa, peço que ela vá a um profissional para que ela possa cuidar da sua saúde física, do seu corpo, da sua mente, do seu emocional, peço que ela vá, e continuamos esse caminho juntos, porque essa pessoa não é só matéria, não é só físico, mas também não é só espiritual. Deus quer nos usar nessa multiforme graça, nesse multiforme conhecimento que Ele nos deu. Nós somos, em nenhum momento, embora nós tenhamos péssimos testemunhos ao longo da história da igreja, nós nunca vamos encontrar a Bíblia se opondo aos desenvolvimentos científicos, tecnológicos. Não, a Bíblia tem um propósito muito claro, ela não se opõe a eles. Mas quando nós adquirimos a sabedoria bíblica, nós entendemos que as ferramentas dadas por Deus aos homens refletem aquilo que nós chamamos na teologia de graça comum. O que é graça comum? Cada um de nós, independente de estarmos ou não ligados a Deus pelo sangue de Cristo Jesus, contemos a imagem de Deus, certo? A imago Dei, a imagem de Deus, mesmo que distorcida por causa do pecado, mesmo que não resplandecendo a glória de Deus como deveria, mas cada um de nós carrega isso. E quando um músico toca uma música de forma muito bela e demonstra a capacidade dele, quando um cientista faz uma descoberta de uma vacina, quando alguém, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele não seja um cristão, ele está ali revelando a capacidade criadora de Deus. Ele está ali demonstrando a imagem de Deus, o sopro de Deus nele como vida, como ser humano. Pode ser que ele não consiga olhar para tudo isso e direcionar a glória para Deus, porque ele ainda não teve o seu coração transformado por Jesus, mas ele está expressando a grandeza de Deus ao criar essas coisas. Então não adianta eu e você irmos para nenhum dos extremos. Tem uma frase de um homem de Deus chamado Chesterton, que eu gosto muito também, que ele diz assim: toda generalização é burra. Tudo que nós generalizamos demonstra a nossa ignorância. Isso não é uma frase ofensiva, porque a generalização é a nossa falta de dedicação, a nossa falta de sensibilidade, de ouvir a dor da pessoa, de amar a pessoa, de caminhar com a pessoa, de estar com ela, com ela por aquela circunstância. Nós demonstramos que demonstramos a nossa negligência, ela é cruel. A generalização é cruel. Você está com depressão? Então isso é do diabo. Você está com depressão? Então é porque você está em pecado. Você está em depressão. E nós fazemos essas coisas, e ao invés de trazermos graça para as pessoas, trazemos mais fardos num momento tão sombrio da vida, num momento tão difícil da vida dessa pessoa. Então, uma palavra para você como pastor: trate das questões biológicas do seu corpo, endógenas,
não negligencie isso de forma nenhuma. Cuide-se, cuide-se. São ferramentas que Deus nos deu para isso. Cuide também da sua saúde espiritual. Cuide também da sua vida com Deus. Veja também se você tem andado em dia com perdão no seu coração. Quantas vezes a falta do perdão, uma mágoa guardada, pode nos colocar em quadros depressivos. Quantas vezes a culpa pelo que fizemos, uma culpa mal resolvida, nos angustia e nos massacra. Quantas pessoas têm vivido uma vida sendo massacrados pela culpa, pela dor, por sentimentos que espiritualmente eles podem ser resolvidos diante de Deus. Mas cuide-se, a depressão é uma doença, ela não é um estado de espírito, ela não é uma sensação da pessoa, ela é uma alteração no estado de ser. Pense numa estrada, quando você vê uma placa dizendo a 200 metros há uma depressão, você que está dirigindo, o que você sabe? Que há uma mudança na via que você está percorrendo. Há um problema, há uma coisa diferente, há algo que chama a sua atenção, há algo que não é normal. E assim também é na vida de quem tem passado pela depressão. Não é algo normal, não é algo fácil, não é algo simples de ser resolvido. Pense na depressão. Eu vi um exemplo. Todo exemplo ele é limitado, mas eu acho que ele ajuda bem a gente a entender a depressão na vida de uma pessoa. Pense numa trepadeira numa árvore. Não sei se você já foi em algum lugar, numa roça, alguma coisa, e você viu aquelas trepadeiras que elas conseguem cobrir toda a árvore. As folhas que você está vendo daquela trepadeira, ou melhor, as folhas que você está vendo são da trepadeira que está cobrindo a árvore, não é a árvore em si. Uma pessoa passando por um quadro depressivo, uma pessoa que se encontra num quadro depressivo, é como se ela estivesse envolta por uma sensação, por essa alteração do seu ser que ela não controla. Não é uma questão de força de vontade, não é uma questão de falta de empenho, é uma alteração do seu ser. É como se ela visse o mundo de uma forma diferente. É por isso que, por exemplo, quando uma mãe que tem uma depressão pós-parto rejeita o seu filho, que ela ama, que ela deu a vida por ele, ela está ali estava disposta a dar a vida por ele, rejeita o seu filho. Em alguns casos extremos e muito tristes, ela chega até a tirar a vida do seu filho. É porque como essa trepadeira está algo sobre a mente daquela pessoa, está alterado, ela não está numa disposição, numa função normal de vida. É uma situação que requer muito de nós, a sensibilidade e cuidado. Mas existe cura para a depressão, existe cura para a síndrome do pânico, são outras coisas que envolvem essa área também. Existe cura para os transtornos que nós enfrentamos, existe. Mas você precisa se cuidar, medicamentosamente, mas também espiritualmente. Você precisa olhar para aquilo que Deus nos chama a cuidar, com tudo aquilo que nós conhecemos, seja pela palavra de Deus, nos dando conhecimento espiritual, seja pela ciência e pela medicina, nos dando conhecimento de como nós somos, como Deus nos fez, e fazendo uso dessas ferramentas que o Senhor nos deu. Então, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, para que você pudesse se cuidar de fato. Quando eu digo sensibilidade e cuidado, eu disse num sentido de uma pessoa para com outra, uma sensibilidade da minha parte para com quem passa uma depressão, mas é muito importante também e vital que você que está entrando nesse quadro depressivo, a depressão ela tem estágios também, há uma depressão no momento, uma depressão mais leve, uma depressão mais, vamos dizer assim, num quadro menos complexo, que vai evoluindo para um quadro complexo. Você precisa ser sensível com você mesmo, com a sua situação, que você precisa parar, que você precisa se cuidar, e você precisa se dedicar nesse cuidado, porque senão, talvez você não saia dessa circunstância. É possível? É possível, mas exige sensibilidade e cuidado da nossa parte. Repare se você tem tido alterações de sono muito graves. São algumas características, as únicas não, mas algumas características da depressão.
Repare se você tem tido uma alteração de sono muito grave, ou uma alteração muito séria no seu apetite. Todas essas coisas eu coloquei, grave, séria, são desproporcionais, são coisas realmente fora do comum, visível não só a você às vezes pode estar sendo chamada a atenção, mas pessoas ao seu redor também percebem que há alguma coisa diferente nessas áreas. Uma alteração do humor severa, uma alteração até mesmo da percepção da realidade. É quando você começa a ficar envolto, usando a analogia lá da trepadeira, né? E você não está conseguindo ver a realidade, não está conseguindo olhar para a sua vida num cenário normal. É muito difícil a gente lidar com uma situação como essa. Eu me coloco diante de vocês confiando na graça de Deus e pedindo a ajuda dele realmente, para que eu possa abençoar a vida de vocês nessa noite. Eu me coloco diante do Senhor mesmo. Eu quero falar com você hoje então a respeito de um grande homem de Deus que passou por uma situação que hoje ela seria descrita como um quadro depressivo. Um grande homem de Deus, um homem que, quando nós estudamos a teologia, é um dos momentos da história que Deus mais se revela de forma extraordinária, de forma com um poder incomum. Um desses momentos é, por exemplo, com Moisés, certo? Que Moisés orava, Moisés falava, e conforme a palavra dele, o Senhor, claro que o Senhor já havia entregado aquela palavra, mas o Senhor o usava de uma forma poderosa na frente de todos. O Senhor fazia coisas grandiosas. Há momentos na história em que o Senhor se manifestou de forma mais visível, mais clara, assim, fazendo milagres de forma tornando-se até comum. E um desses momentos é com um homem de Deus que foi extremamente usado por ele. Um dos dois homens na Bíblia que não passou pela morte. Um deles foi Enoque e o outro, Elias. Eu me refiro a Elias. Elias foi um grande homem de Deus, um homem de experiências com o Senhor inacreditáveis. Elias, ele viu inúmeras demonstrações do poder de Deus, viveu um ministério ativo pelo Senhor e viu coisas realmente grandiosas. Mas hoje eu quero ler uma passagem sobre a vida de Elias com você, que pode te chocar. Abre a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. Primeiro Reis 19, 1, diz assim, acompanhe comigo o texto, para você formar o cenário, é uma história, então eu quero que você forme o cenário dessa circunstância aqui, na sua mente. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna e passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias?
E ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia, ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu para substituir você como meu profeta. Quero ler só até aí esse versículo. O capítulo anterior desse que nós lemos, depois eu queria que você lesse na sua casa, ele conta uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, uma das histórias mais incríveis da Bíblia, que nós ouvimos muito na salinha das crianças, às vezes vemos teatro das crianças. Uma das histórias que realmente assim, Deus mostra o seu poder e o quanto Ele é poderoso para usar uma pessoa, o seu servo, de uma forma extraordinária. Elias, olhando para a nação de Israel, 3 anos e meio antes desse episódio, ele viu que a nação tinha se apartado do Senhor, tinha se separado do Senhor. Aqui nós estamos falando da nação de Israel. Já não era mais uma nação só, a nação já havia se dividido em duas. Havia o reino do sul e havia o reino do norte. Nesse reino do norte tinham 10 tribos. Elias está profetizando a essas tribos. E o rei de Israel nesse tempo era Acabe, e a sua esposa era Jezabel. Jezabel era filha de um homem chamado Etibaal. Etibaal é um nome que significa em adoração a Baal, em oferenda a Baal, em louvor a Baal. E Jezabel é considerada uma das mulheres mais perversas de toda a Bíblia. Tamanha a sua capacidade de promover e produzir mal, maldade mesmo, mal de maldade, maldades entre os homens. E Acabe e Jezabel fazem algo em Israel que ainda não tinha se visto antes. Antes do reinado de Acabe, os israelitas adoravam um Deus verdadeiro, mas estavam adorando também outros deuses. Então havia essa mistura. Com Acabe e Jezabel, os altares de Deus, do Deus verdadeiro, são tirados de Israel. Agora Israel só adora a Baal e outros deuses que são deuses desconhecidos, deuses que não existem. Elias olha para aquela situação e fala: isso aqui está errado. E tem uma coisa sobre Baal. Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus que dá vida. A chuva era considerada uma bênção de Baal. Então Elias olha para aquela situação e diz assim: vocês acham que Baal existe, que Deus, que o Senhor verdadeiro não? Então não choverá até que eu ore ao Senhor e ele mande chuva novamente. Elias ora, para de chover por 3 anos e meio. Chegando no final desses 3 anos e meio, algumas coisas acontecem na vida de Elias nesse tempo, mas eu não vou falar aqui para a gente poder otimizar o nosso tempo. Chegando nesse momento, terminando o final dos 3 anos e meio, Elias vai até Acabe, se coloca diante dele e diz assim: onde estão os teus profetas? Onde estão os profetas de Baal? Eles não fizeram chover? Se você ler o texto, você vê que Elias é bem irônico nessa circunstância com os profetas de Baal. Chame os 450 profetas que eu sei que você tem no seu palácio e vamos fazer uma prova. Vamos ver se Deus responderá a você, se Baal vai responder. Então eles vão, montam um altar para fazer um sacrifício, uma oferenda. Esse altar deveria ser queimado. E os 450 profetas de Baal começam a orar. E o texto diz que eles passam a manhã toda orando. Quando dá mais ou menos ali no começo da tarde, Elias começa a zombar dos profetas de Baal.
E ele diz assim, é exatamente o que está ali no texto da palavra de Deus. Ele diz assim: gritem um pouco mais alto, talvez ele esteja dormindo e não esteja conseguindo ouvir vocês. Ou ainda, talvez ele tenha ido fazer as suas necessidades e não conseguiu perceber que vocês estão chamando por ele. E aí Elias diz assim: tragam lenha. Trouxeram a lenha. Aí Elias disse assim: cavem um fosso ao redor aqui do altar. Cavaram. Elias disse assim: agora tragam jarros de água e joguem na lenha. Jogaram água até aquele fosso ser completo de água, ser cheio de água. Neemias então ora ao Senhor, e fogo do céu na mesma hora desce, consome o altar, consome a madeira que estava encharcada, ele queima as pedras que estavam no chão, e toda a água que estava represada é seca, pela manifestação do poder de Deus através da vida de Elias. E Elias então olha para o povo de Israel e diz assim: vocês ainda estão seguindo esses homens? Vocês ainda estão seguindo esses falsos profetas? Eles estão desviando vocês do Deus verdadeiro. Então a nação de Israel, o povo de Israel vê aquilo, vê a manifestação do poder de Deus, se arrepende e mata os profetas de Baal que os estavam enganando. Nesse momento, Elias olha para Acabe e diz assim: ó Acabe, vou te dar um conselho, hein? Volta correndo para o palácio, porque vai cair uma tempestade agora e pode ser que você não consiga chegar. Aí Acabe diz assim: não é possível que vá chover. E Elias ora por 7 vezes, e aí o moço diz que há no mar, assim perto do mar onde eles estavam, sobe uma pequena nuvem, né? Uma nuvem o tamanho da mão de um homem, é a descrição do texto. E essa nuvem sobe e começa a se formar uma tempestade no céu. Quando Acabe está a caminho do palácio, a tempestade pega ele. Quando ele chega no palácio, Acabe, ele conta essa a Jezabel. E a Jezabel manda a mensagem que nós começamos a ler aqui no versículo 1. Quando Jezabel manda essa mensagem para ele, Elias tem uma reação totalmente diferente daquele líder confiante, daquele homem de Deus, daquele homem que sabia do poder do Senhor e que ele estava com Deus dos exércitos, com Deus verdadeiro. Aquela confiança toda some, aquela confiança toda deixa Elias. E a palavra de Deus diz que Elias foge de medo. Mas esse medo não é como o medo da primeira mensagem que falamos, como quando os discípulos estavam no mar e veio uma tempestade. Você tem aquele medo da morte, você tem aquele medo de alguma coisa que pode tirar a minha vida. Não é esse medo de Elias é um medo de um colapso. Elias entrou em colapso, porque Jezabel representava o mesmo mal que ele já havia derrotado. Jezabel era uma mulher má? Era rainha, mas ele havia acabado de derrotar os 450 profetas de Baal, a quem Jezabel servia. Elias sabia que Deus era maior que Baal. Elias sabia que Deus existia, que era poderoso e que Baal não era nada. Então ele sabia que Jezabel não poderia fazer nada com ele. Mas Elias entra em colapso. Elias foge de medo. E a fuga de Elias, eu queria até ter trazido um mapa aqui, mas não deu certo. Elias foge. Elias praticamente cruza Israel na sua fuga. Ele sai andando pelo deserto e anda cerca de 300 quilômetros fugindo de Jezabel. E aí o texto diz assim: quando ele chegou nessa distância, que falando 300 quilômetros é traduzindo a medida usada na Bíblia para a nossa medida de hoje, a Bíblia diz assim: e ele andou mais um dia todo deserto adentro, fugindo de Jezabel. Olha o medo que esse homem estava, olha a circunstância que ele estava, olha que quadro angustiante esse homem estava. Ele não estava só fugindo da força, do poder político de Jezabel. Ele estava realmente demonstrando que ele não estava conseguindo lidar com aquela situação. Ele não estava conseguindo absorver aquilo. Elias entrou em colapso. O grande homem de Deus, autor de grandes feitos do Senhor, não aguentou, não resistiu àquela situação. Nesse cenário, Deus se apresenta. O Deus que antes agia por meio de Elias, esse Deus se apresenta a Elias. E eu queria perceber com você quais são as atitudes de Deus, desse Deus gracioso, desse Deus amoroso, por quem passa
por um momento de colapso como Elias passou. Olha a atitude de Deus com eles. No texto que nós lemos então, Elias foge para o deserto dele lá, e aí se apresenta um anjo a Elias quando ele estava dormindo. E é interessante algumas características que o texto nos dá aqui. Repito, na palavra de Deus não existe a expressão depressão, ela é uma expressão mais recente, trazida pela medicina recentemente. Mas olha os quadros e as definições que esse cenário da conversa de Elias com o anjo nos traz. O anjo toca Elias e Elias acorda. E o anjo diz: coma. Aí Elias abre o olho, vê que o pão está ali. O texto diz que Elias vê que o pão está ali. E aí ele volta a dormir. Assim como a fuga de Elias pelo medo não era uma fuga normal, um medo normal, o sono de Elias também não era um sono normal. Era um sono que ele não conseguia controlar. Era algo que o controlava. Porque era um quadro que estava fora do controle de Elias. Elias deixou de ser um homem de Deus por isso? Elias deixou de ser usado pelo Senhor por conta daquilo? Alguma coisa faltou de Elias para com Deus naquele momento? Não. Tem um texto de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Elias, um homem de grande poder, era humano como nós. Essa é a resposta para esse momento que Elias tem passado. Elias era humano como nós. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Elias podia falhar. Isso fazia dele menos homem de Deus de maneira nenhuma. Mas Elias se encontrou num quadro, usando a analogia de novo da trepadeira, em que algo se colocava diante dos seus olhos que impedia a visão dele. Elias não estava lidando com a realidade da mesma forma. Elias não estava lidando com as circunstâncias de forma natural. O que Elias via era apenas aquele sofrimento pelo que ele estava passando. O que aconteceu com Elias foi que ele ficou tão imbuído da tarefa que ele tinha com Israel, daquela tarefa geopolítica, e ele estava profetizando às nações e profetizando ao rei de Israel, e todo o povo sabia que ele era um profeta do Senhor. Ele ficou tão imerso nisso, e ele se dedicou de forma tão intensa, humanamente falando, a isso, que chegou um momento que ele não conseguiu lidar com aquela situação. E o anjo chama, e o anjo diz: toca ele uma vez, ele dorme. O anjo toca de novo e diz: come, porque você tem uma caminhada muito longa. E é interessante esse cuidado de Deus através do anjo, porque Elias está passando por uma situação difícil, e parece que o anjo dá uma tarefa complicada para ele. O anjo fala assim: você vai fazer uma caminhada longa, você vai até Horebe, o monte de Deus. Mas lembra do que eu disse sobre a questão de sensibilidade e cuidado? Há coisas no tratamento da depressão que eu e você precisamos fazer. Não é que a mudança e a força esteja em nós, mas precisa haver comprometimento. Muitos quadros depressivos severos se instalam na vida das pessoas porque elas deixaram em algum momento que elas ainda tinham condições de lidar com aquilo, de trabalhar com aquilo, de ter algumas atitudes que poderiam ajudá-las naquela circunstância e naquela situação. Com Elias aconteceu isso. Essa intensa atividade do ministério, essa intensa preocupação humana para com as circunstâncias que ele não conseguiria controlar, que era para ele ser um servo de Deus, apenas uma ferramenta, um canal de Deus, o levaram a um cenário realmente complicado. Mas o anjo fala para ele assim: vá até o monte de Deus. Horebe é o monte que Moisés teve um encontro com o Senhor. Quando o povo de Israel estava acampado aos pés do monte Horebe, havia manifestações do poder de Deus. As nuvens se fecharam, trovões, relâmpagos, fogo, manifestações poderosas de Deus. E Elias sabia que aquele monte era um monte de encontro com Deus. Então o chamado do anjo, o chamado do mensageiro de Deus é para que ele tenha um encontro com o Senhor. O Senhor ainda não chegou na conversa, o Senhor ainda não está falando com Elias, mas o anjo está dizendo: vai, porque você precisa ter um encontro com o Senhor. De onde Elias estava até o monte Horebe são mais ou menos 320 quilômetros. O homem andava, hein? O homem andava 320 quilômetros. Ele faria normalmente, essa jornada a pé é possível ser feita em 14 dias. Ele levou 40 dias para fazer essa jornada. Dada a saturação que ele estava, o cansaço que ele estava, o quadro que Elias se encontrava. Mas Elias come,
E aquele alimento que veio do próprio Senhor não era um alimento comum, era um alimento que o capacitaria a passar por esses 40 dias, que o supriria, que o reanimaria naquela circunstância. Foi o que Elias de fato precisou naquela circunstância. E Neemias então vai e chega ao Monte Horebe. Quando ele chega lá, ele encontra uma caverna. Aí o que ele faz? Neemias, que já está naquele quadro depressivo, ele entra nessa caverna e volta a dormir, se isola daquela circunstância de novo. Ele foge para dentro de si, para dentro daquela circunstância que ele estava vivendo. Aí o Senhor entra e diz assim: por que você está aqui, Elias? O que você está fazendo aqui nessa caverna? E aí o Senhor diz assim: saia, porque eu vou me encontrar com você. E aí Elias não sai. O que acontece? Manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Então primeiro acontece um vento muito forte. A Bíblia descreve que o vento era tão forte que Elias conseguia ouvir as pedras se mexendo. Elias conseguia perceber que algo realmente grandioso naquele vento estava ali. Mas o texto coloca uma coisa que é muito interessante: mas o Senhor não estava ali. O Senhor não estava no vento forte. Depois do vento tem um terremoto, e Neemias dentro da caverna. Imagina o medo de Neemias: vai cair essa caverna tudo em cima de mim aqui. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois vem um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Essas manifestações são Deus falando para Elias, que embora ele tivesse um ministério abençoado, fosse um homem de Deus, que Deus o usara de maneira grandiosa e poderosa, Deus não precisa de Elias para fazer essas coisas. E Deus não quer que Elias chegue a um estado de colapso como ele chegou, para fazer a obra que é do Senhor. Onde o Senhor estava? Na brisa suave. O Senhor estava chamando Elias para calmaria. O Senhor estava chamando Elias para se acalmar, disse assim: calma, vamos cuidar dessa situação, vamos resolver isso aqui, vamos olhar com olhos diferentes para a situação que você está. Quando Elias percebe que o Senhor estava na brisa, ele chega na porta da caverna, coloca a capa, porque ele estava com um pouco de medo, e o Senhor faz a mesma pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? E aí Elias responde novamente que ele estava correndo risco de morte e tal, e o Senhor disse assim para ele: volte pelo caminho que eu indiquei você. Volte pelo caminho que você veio. Volte pelo caminho que você veio. Não fuja para esse deserto. Esse deserto não vai te levar a lugar nenhum. Essa atitude, mesmo diante do colapso, ela não vai te levar a um cuidado maior. Ela não vai te proteger. Volte, porque você vai fazer uma última tarefa. Você vai trocar o rei de Israel, você vai trocar o rei da Síria, e você vai eleger o seu sucessor. E agora você vai partir para um tempo de cuidado e de calmaria comigo. O encontro de Elias no Monte Horebe era o Senhor dizendo para ele assim: eu quem cuido de você. Andar com o Senhor é o que o Senhor mais quer de nós. Ele não quer as coisas que nós podemos fazer. Ele nos usa e Ele quer nos usar, mas Ele não precisa das coisas que nós podemos fazer. Ele não precisa que eu e você tentemos levar os fardos da nossa vida. Ele não precisa que eu e você tentemos resolver as coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento. Ele quer que nós cuidemos daquilo que Ele nos deu de mais precioso, que é a nossa vida. O Senhor olha com amor, com compaixão por aqueles que sofrem os males da depressão. O Senhor olha com amor, o Senhor olha realmente com misericórdia àqueles que têm passado por circunstâncias assim. Então, eu queria que você aprendesse com Elias a não fugir de realidades, a não fugir da realidade quando você vê que você está num quadro depressivo. Cuide de você, seja sensível à situação, seja sensível quando você ver pessoas passando por circunstâncias assim. Haja com amor. Dá trabalho? Dá trabalho. É mais fácil você simplesmente dar uma palavra rápida sobre isso e isso aqui que você tem que fazer, não sei o que, e deixar para lá. É mais fácil, mas isso não demonstra o amor que nós precisamos ter. Essas pessoas sofrem, essas pessoas estão passando realmente circunstâncias muito difíceis, mas Deus, assim como foi com Elias, é o maior interessado em trazer alívio, em trazer cura
para aqueles que sofrem com a depressão. E é por isso que eu quero dizer a você que o mesmo Deus de Elias está aqui hoje à noite. O mesmo Deus de Elias é um Deus amoroso, a ponto de nos conduzir pelo sombrio, pelo rigoroso inverno da alma da depressão, a não nos isolarmos, a não fugirmos para os nossos desertos, mas a buscarmos aquilo que de fato nos levará a cuidar daquela situação e sair daquilo. Nunca culpe as coisas que você tem para fazer por aquilo que é mais essencial na sua vida, que é cuidar de você mesmo. Eu sei que circunstâncias são muito difíceis, mas ninguém que está caído consegue levantar alguém que também está caído. Você só conseguirá ajudar aqueles que você ama, os seus, aqueles próximos, a sua igreja. Você só conseguirá servir no ministério quando você estiver bem. Então, assim como Elias, aprendamos com aquilo que Deus fez com Elias. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Quero que você coloque a circunstância que você tem vivido. Como você tem lidado com sinais de que talvez você se encontre em um quadro depressivo. O quanto você tem resistido, ou o quanto você tem ignorado algumas coisas que você não deveria ignorar. Seja na parte, como eu disse, física, endógena, ou seja na parte espiritual. O que você tem negligenciado nesse cuidado? Em que parte você não tem sido sensível? Ou você não tem sido sensível às pessoas ao seu redor? Ajudado aqueles que precisam, que carecem do nosso amor e do nosso suporte num momento tão difícil da vida? Coloque-se diante do Senhor agora e fale com Ele. Senhor, meu Deus e Pai, eu louvo ao Senhor pelo Deus inigualável que o Senhor é. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. E mesmo, Senhor, que nós passemos por invernos tão sombrios, por invernos tão rigorosos, como a depressão, nós ainda podemos encontrar um Deus de amor e cheio de graça, pronto a nos socorrer. Um Deus que nos chama não aos ventos fortes, não aos terremotos, ao fogo, não a grandes manifestações, mas a brisa suave, a calmaria. Um Deus que nos traz para o Monte Horebe, para perto de si, para cuidar de nós. E é esse Deus que nós oramos agora. Senhor, eu coloco a vida de cada irmão meu aqui, Senhor, de cada um dos que entraram aqui, Senhor, aqueles que nos visitam, que talvez estejam passando por essa situação, Senhor, e não tem mais visto esperança. Talvez tenha chegado à conclusão de que o melhor, assim como Elias, é tirar a própria vida. Tira a minha vida, Senhor, ou eu mesmo vou fazer isso. Mas tem misericórdia, Senhor. Traga a esperança que o Deus de Elias trouxe a ele. Traga essa esperança aos nossos corações aqui, a cada coração, de que o Senhor não está longe, mas o Senhor está perto. O Senhor está nos chamando ao Monte Horebe. O Senhor está nos chamando a esse tempo de comunhão com o Senhor, de sermos cuidados por Ti. Cuida, Senhor, de cada coração. Que saímos daqui com a firme convicção de que o Teu Espírito Santo falou conosco, de que o Teu Espírito Santo ministrou esperança aos nossos corações, ministrou vida. Em dias que parecem ser dias de morte, em dias que parecem ser dias de profunda tristeza e sofrimento, há esperança em Ti, há esperança no Teu cuidado, há esperança naqueles que o Senhor pode nos usar para nos tirar desses quadros de depressão, Senhor. Por isso nós nos lançamos nas Tuas mãos, confiando no Teu poder e no Teu amor inigualável. Obrigado, porque o Senhor é o Deus da brisa suave, o Deus que nos traz a calmaria e refaz a nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, de forma muito rápida, e antes de encerrar o nosso culto,